Oi, gente, bom dia. Pô, tá mole, hein? Bom dia! Pô, na moral, vocês têm que respeitar, porque não é comum uma mesa assim. Quem de vocês já foi num evento com uma mesa composta desse jeito? Não é comum, né? E aí, a gente aqui, que está aqui para falar hoje, a gente tem capacidade, e vocês também, para falar sobre as nossas vivências. Mas é muito importante que a gente tenha ouvidos, que a gente tenha atenção, que a gente tenha presença para poder ouvir, interagir, escutar, enfim, se relacionar com essas coisas que a gente vai trazer aqui. Então, eu queria chamar vocês para prestar atenção, para a gente se comunicar, reverenciar a trajetória dessas mulheres. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês, bem sinceros assim, dissessem para mim, levantassem a mão, quem está achando esse papo de metaverso uma maluquice? Na moral mesmo, quem acha uma maluquice essa história toda de metaverso? Ah, pouca gente até, né? Então o resto que não levantou a mão está fazendo sentido. Depois vocês me explicam melhor como funciona, que eu ainda estou um pouco perdida. E antes de falar sobre o metaverso, que é o tema da mesa de hoje, tem muito adolescente aqui, né? Para vocês é comum estar sempre com o celular na mão ou ver outras pessoas com o celular na mão. Até pouco tempo atrás, não era assim que a gente vivia. Vocês acreditam nisso? A gente tinha uma outra relação com o corpo, com o espaço. Quantos de vocês, hoje em dia, tudo que fazem, publicam no Instagram ou alguma rede social? Você faz isso? Tá vendo? A gente passou a se relacionar com a realidade, com as coisas, com o que a gente come, com o que a gente faz, de um jeito que parece que se ela não for publicada, a gente nem viveu. Às vezes dá essa sensação, né? Pô, não postei nada essa semana, nem vão lembrar de mim. Tem uma necessidade muito grande da gente, então, existir fora desse espaço que a gente já existe. A gente quer existir também nos outros mundos que estão sendo criados. A questão é, para muitos de nós, esses mundos criados, a gente não participou da construção deles. Então, existe um formato já pré-estabelecido, construído, onde a gente, no mínimo, vai lá, coloca a nossa foto, coloca o nosso vídeo, pensa alguma coisa, escreve uma legenda. Mas, assim, parece que o formato já está pronto. E quando o formato está pronto, a gente acha que não pode participar da construção deles. Falar sobre território, falar sobre metaverso, é falar, então, sobre o fato de que tudo, gente, absolutamente tudo que existe, a roupa de vocês, essas cadeiras, as paredes, a cidade como foi construída, tudo que existe foi imaginado por alguém. E será que foi a gente que imaginou a cidade dessa forma? Foi a gente que imaginou se vestir dessa forma mesmo? Será que foi a gente que está escolhendo o que a gente come, o que a gente gosta, o que a gente pensa sobre o futuro, o que a gente estuda? Tem um grupo de pessoas que está determinando a forma como a gente vive. Essa é a verdade. Então, aqui hoje, eu quero convidar pessoas que, geralmente, de maneira geral, não somos nós, pessoas como nós, que estamos aqui falando hoje, que são pessoas convidadas para pensar as coisas. No mínimo, no máximo, na verdade, a gente só está ali na ponta, consumindo e consumindo de forma muito precária. É importante dizer que, no Brasil, existe uma pesquisa que diz que para muita gente no Brasil, cerca de 80% das pessoas no Brasil acham que a internet é o Facebook. Quantas pessoas imaginam que a internet é uma rede de cabos que passa embaixo do mar, do oceano? E que as escolhas dos lugares que têm uma internet mais veloz, mais rápida, é também uma decisão política. Tem gente escolhendo onde vai ter internet, onde vai ter cabeamento e onde não vai ter. Se essa internet vai ser rápida ou se não vai ser. E tem gente achando que internet é só entrar no Facebook, enquanto tem outro grupo de pessoas que está vivendo a internet de outras formas. Então, como é que a gente pode, hoje, né, e outros dias da nossa vida, compreender que os mundos que nos apresentam são muito maiores? Existem coisas por detrás que não nos apresentaram, mas que é direito nosso saber, porque saber nos dá o direito de escolher o que a gente quer para a gente ou não. Talvez para vocês, depois de conhecer o metaverso, realmente não faça sentido. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com a escolha. Eu quero saber o que é metaverso e, a partir do que eu entendi sobre ele, isso faz sentido para a minha vida ou não. Pois bem, a partir disso, então, eu queria dizer para vocês, contar uma história bem breve, baseada em fatos reais.
Nós aqui, a partir das nossas identidades, eu enquanto uma mulher negra, os povos indígenas, as pessoas com deficiência, as mulheres, enfim, nós temos várias identidades que vão nos definindo, né? E para esse mundo tem algumas identidades que elas são construídas para controlar. A identidade negra, por exemplo, foi construída de algum modo para as pessoas serem controladas. A identidade daquilo que vão chamar de índio, né? O índio como lugar comum, como se os povos indígenas não fossem diversos entre si, também foi uma identidade construída para controlar. A partir disso, a gente passa a não conhecer o que a pessoa é, mas o que o mundo diz sobre ela. Então, existe uma ideia aí de que as pessoas negras elas não podem, não têm direito, e os povos indígenas também não têm direito, de participar da construção do mundo. Como se a gente não fizesse política, se a gente não fizesse arte, não fizesse cultura, não tivesse algo para contribuir com os rumos do país. Isso é uma grande falácia. É exatamente pelo fato da gente não estar sendo convidado para estar sempre assim, à frente pensando as coisas, que esse mundo está ruindo. É por isso que o mundo está passando fome, é por isso que a gente tem o meio ambiente aí sendo visto, a natureza, como lugar para ser explorado, dominado, queimado, destruído. Os caras querem derrubar as árvores para poder fazer viaduto. Veja bem, essas escolhas não nos incluem, mas elas nos impactam. O fato é que nós, a partir das nossas identidades, os lugares que a gente ocupa no mundo, a gente foi inserido aqui, nisso que a gente vai chamar de Brasil, a partir de um projeto. Lembra que eu falei para vocês que tudo que existe foi imaginado? Tiveram uns caras, uns europeus colonizadores, que foram lá no continente africano, traficaram as pessoas pretas, colocaram dentro de um navio negreiro e chegaram aqui e se depararam com vários povos indígenas, povos da terra, os povos pindorâmicos, os povos que aqui habitavam e produziam as suas civilizações. E aí esse branco colonizador falou assim, não, a forma que vocês existem não é válida. Eu vou construir uma forma que vocês devem se submeter para existir. E aí a gente vai sendo, prestem atenção nesse termo, desterritorializado. Eles tiram do nosso pé a terra. E a terra parece uma coisa, né? Terra, tirou terra. Terra é o lugar onde a gente apoia o nosso pé. E para muitos povos, a terra é onde a nossa ancestralidade existe e nos mantém vivos. A terra é onde a gente planta, onde a gente tira o de comer e onde a gente naturalmente é devolvido quando a gente morre, né? Quando a gente, então, é desterritorializado, quando nos tiram a terra, a gente fica sem direção, a gente fica sem identidade, a gente fica, de algum modo, perdido e submetido a acreditar que o mundo é do jeito que eles criaram. Com isso, eu quero convidar vocês para a gente pensar na reterritorialização da nossa existência. Porque a terra, o espaço foi tomado, mas o nosso corpo também foi um território tomado. E aí, desde o corpo físico, que é controlado, sabe? Até a nossa imaginação. A nossa capacidade de imaginar coisas possíveis também foi minada. Também eles fizeram com que a gente sentisse que não tivesse direito de pensar o que a gente quer para o Brasil. A gente só tem que esperar o que eles determinam, e aí, quando chega, a gente vive, e vive muito mal com isso, né? Porque as escolhas deles não nos incluem. Nessa lógica do território, então, a mesa se chama territorializar o metaverso, porque a gente entende a Terra como um lugar a partir do qual a gente cria a nossa existência. Para existir, nós precisamos de espaço, de corpo. A gente precisa de imaginação. E aí eu quero convidar essas mulheres maravilhosas para elas me contarem, com base nisso tudo que a gente está conversando, qual é a linguagem, ou seja, aqui a gente está pensando em linguagem como uma tecnologia. Eu não sei se vocês acham que tecnologia é só celular, que tecnologia é só computador, que tecnologia é só metaverso. Tecnologia são todas as técnicas que a gente elabora para poder viver. E aí existem várias mequinologias que a gente cria, existem os saberes ancestrais. Sabe quando a gente está com dor de barriga e a nossa avó dá um boldo? Isso é uma tecnologia. Ou seja, todo mundo aqui domina alguma tecnologia. Todo mundo aqui, a partir do seu lugar, tem alguma coisa para contribuir com o papo de tecnologia. E eu queria ouvir de vocês
Qual é a linguagem, ou seja, qual a tecnologia que vocês têm utilizado para demarcar a identidade de vocês no território e no campo da imaginação? E ela já tem microfone. Ah, Pamela, você pode se apresentar, porque eu estava achando que você ia lorixá, entendeu? Com você tá a palavra. Obrigada, obrigada. Assim, vou tentar ser sintética, porque você trouxe coisas, assim, importantíssimas e que eu acho que tem tudo a ver, né, com o tema do Festival Metaverso, que tem um pouco a ver com esse desejo e essa possibilidade de ampliar ideias, né? Então, tô aqui, acho que as meninas também, a gente deve estar assim, né, tá com a cabeça fervilhando, né? Mas antes de entrar mais diretamente nessa questão, para a gente pensar tecnologias, estratégias, caminhos, vou só me apresentar e retomar um pouquinho uma questão que eu acho que é importante também, que tem a ver quando você fala desse chão que a gente pisa, dessa terra, trazer um pouco uma questão que tem a ver com essa terra aqui que a gente está pisando hoje, né? O meu nome é Pamela Carvalho. Eu moro na Maré, aqui no Parque União, mas eu nasci numa outra favela, que é o Morro do Juramento. Então, o meu pé, ele pisa nessas duas terras, né, onde eu nasci, e a terra que me constrói e me construiu, que é a Maré. Por formação, sou historiadora, sou mestra em educação, tenho já há bastante tempo trabalhado no campo dos direitos humanos, das historicidades e tecnologias, inclusive ancestrais, das populações negras e das populações de favelas. E aí, atualmente, eu coordeno um dos eixos estruturantes de uma organização da sociedade civil que se chama Redes da Maré. E aí, esse espaço onde a gente está, que é o Centro de Artes da Maré, é um dos espaços e uma das tecnologias que essa instituição, que é a Redes da Maré, tem desenvolvido, né? Então, e aí já vou... Opa! Mas aqui o negócio é assim, inclusive a gente tem uma oficina ali na frente, essa rua, né, BT, é super movimentada, daqui a pouco vai passar o carro do ovo, o carro do ferro velho, porque são também tecnologias que a gente tem no nosso território e que a gente abraça e pensa junto, né? Mas esse espaço, né, esse chão aqui onde a gente está, tem a ver muito com essa reflexão, né, de observar o espaço onde a gente está, observar essas construções históricas, raciais, políticas e pensar os espaços que foram construídos para a gente e os espaços que não foram. E aí, nesse processo, né, há quase 20 anos atrás, um grupo de moradores da Maré percebeu que pouquíssimos eram os moradores da Maré que estavam nas universidades. E aí criaram uma série de tecnologias sociais para tentar, de alguma forma, discutir e mitigar essas questões, né? Então, a gente tem um eixo que pensa segurança pública e acesso à justiça, um outro eixo que pensa educação, um outro eixo que pensa saúde, um outro eixo que pensa direitos urbanos e socioambientais e um eixo que pensa arte, cultura, memórias e identidades. E esse espaço aqui, que é um centro de artes, e é muito importante dizer que a gente tem pautado esse debate de ter um centro de artes dentro de uma favela, de um conjunto de favelas, que é o caso da Maré. E aqui a gente está mais especificamente na Nova Holanda. E isso é muito importante, né? Porque, de forma geral, nas cidades, a gente tem uma centralização que não é o centro, né? Inclusive, se a gente for observar geograficamente, a Maré é muito mais central do que o centro do Rio, né? Porque é construído um processo histórico de segregação espacial mesmo, né? Mas aqui a gente está muito mais no centro do que na Presidente Vargas, por exemplo, né? E esse processo de observar que esses centros culturais, esses espaços de fazer e pensar cultura, foram propositalmente colocados em espaços onde vai ter muito mais pessoas brancas, pessoas de classe média alta, do que nas favelas, é uma questão que a gente precisa perceber, debater e observar que a gente tem aqui um centro de artes na entrada da Nova Holanda é uma coisa muito forte e que demonstra também que as favelas, e aí no nosso caso a Maré, tem construído e pautado uma série de tecnologias, processos artísticos, processos imersivos. Então, acho que a gente está aqui
no Festival Metaverso aqui. E eu estava pensando, conversando com uma galera, né, que o metaverso, né, o MC Metaverso, poderia estar acontecendo no Rio Centro, na Marina da Glória, nesses lugares onde geralmente acontecem esses grandes festivais, com esse formato, né, de conversas, oficinas, shows, e não está acontecendo aqui, né? Então, acho que isso, de alguma forma, representa o potencial criativo da Redes da Maré e representa também essa potência do Festival Metaverso de fazer isso que você trouxe, de territorializar o metaverso, seja o metaverso enquanto plataforma virtual, ou seja o metaverso enquanto esse festival aqui. Então, a gente pisar nesse chão e realmente fincar, né, vir do Espírito Santo, né, o festival, para a Maré é muito forte e é muito revolucionário quando a gente fala desse campo da tecnologia, que agora eu vou entrar nela, que a gente sabe que é um campo que é elitizado de alguma forma, embranquecido, quando a gente está falando de tecnologia estrito sensu, né? E aí, falando de metaverso, foi maravilhoso. E, assim, né, a minha formação é toda no campo das humanidades, das historicidades, mas aí fui pensar também essas questões ligadas a tecnologias, muito a partir de uma perspectiva de imaginação e de imaginação radical. E aí, realmente, eu fico assim, gente, requer um grau de abstração forte. E é um grau de abstração, inclusive, que a gente tem, só que isso foi roubado da gente, né, enquanto potencial de falar e de expressar isso. Mas o metaverso, e aí foi super legal, né, o bate-papo anterior, que de alguma forma costurou um pouco e apresentou o que é o metaverso, e eu adoro, né? Sou professora também, quando boto slide, o metaverso pode ser isso, aquilo outro, eu achei ótimo, porque realmente é importante a gente acessibilizar uma série de debates. E a minha avó não sabe o que é metaverso, porque é uma discussão que não está chegando da minha avó. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente pode complexificar de tecnologia, de metaverso, de tecnologia ancestral, tem muito a ver com a minha avó. Só que foi feito esse processo de segregação para que não cheguem determinadas pessoas nesse debate. Mas, de forma geral, a gente pode entender o metaverso como esse mundo, esse universo do campo da virtualidade, mas que ele se inspira e ele pode, de alguma forma, replicar a realidade que a gente está vivendo, esse chão que a gente está pisando. E aí é nesse sentido que é muito importante a gente tomar alguns cuidados e a gente já começar a se preparar para fazer alguns movimentos políticos de mudança mesmo no fluxo das coisas, né? A gente, na realidade aqui, ó, do abraçado, encostar, sem ser a realidade virtual, essa realidade física do toque, a gente, como o Birim trouxe, passou por uma série de processos históricos e políticos que têm a ver com escravização, com genocídio das populações indígenas, com processos que são históricos e que estão enraizados na nossa sociedade, que tem a ver com machismo, com misoginia. Então, infelizmente, a sociedade que a gente vê estabelecida hoje, nesse campo da realidade física, visual, do tocar, ainda é essa realidade muito segregada e embasada em uma série de preconceitos. E se o metaverso é um mundo virtual, espelhado, inspirado no que a gente vive na realidade, a gente tem que começar a pensar se o metaverso não pode ser também um lugar onde serão reproduzidas todas essas desigualdades que a gente tem observado nesse campo aqui da materialidade física. E isso é uma coisa que eu queria muito trazer para a gente pensar. E quando o Birim traz uma questão também que tem a ver com a terra e com processos de desterritorialização, é importante a gente perceber que a gente, quando está falando de populações negras e populações indígenas, a gente tem um processo realmente de roubo das terras e de separação da sua subjetividade, da sua identidade, da sua terra, né? As populações africanas viviam no continente africano, cada um em seu país, na sua região, e foram sequestrados. Ou seja, alguém vai lá, invade a tua casa, sequestra você, leva você, rouba a sua casa, destrói tudo que é possível destruir, divide a sua família, que é importante também quando a gente observa os processos de imigração de populações europeias dentro dos processos políticos oficiais, porque isso foi oficial, era lei, né? Os processos oficiais de embranquecimento
embranquecimento da população brasileira, essas famílias brancas europeias viviam juntas, né? Aí a gente vê, fulano de família italiana, Beltrano de família portuguesa, alguns que vieram no período da colonização, mas outros que vieram já nesse investimento político e público de embranquecimento. E as famílias juntinhas foram abrir seu bom comércio, foram abrir o seu bom restaurante, mas quando a gente fala de populações negras, populações africanas, essas famílias foram separadas, né, e divididas nesse território que a gente entende hoje por Brasil. Então, quando a gente desterritorializa essas populações, a gente passa por processos muito violentos e que tem como objetivo também, de alguma forma, acabar, destruir a identidade dessas pessoas. Quando a gente fala de populações indígenas, é importante a gente observar que são as populações nativas indígenas que são os donos dessa terra, são os primeiros moradores dessa terra. E aí, dentro desse processo de ir em África, sequestrar a população africana e chegar aqui no Brasil, nesse processo de colonização, acontece um processo de genocídio da população indígena e que é fortíssima tanto no campo físico, desse genocídio do corpo físico, mas também um genocídio que é do campo simbólico, né, do epistemicídio, de você fazer um processo político e educativo, inclusive, que faz com que a maior parte da sociedade brasileira ache que as populações indígenas ficaram no passado, que não é possível a gente ter populações indígenas hoje pautando, inclusive, tecnologia. Então, é importante a gente observar que há, no Brasil, uma ferida quando a gente está falando de território e de racialidades e de processos políticos. Então, essa é um pouco a seara onde a gente está discutindo e onde a gente está pensando o território. E aí, para não me estender muito, eu acho que a gente tem que estar no metaverso. A gente tem que pautar o metaverso. Até porque, hoje em dia, inclusive, a gente está numa discussão super importante, né, sobre o marco temporal. E aí eu fico assim, realmente essa conta não está fechando. Enquanto a gente está numa discussão de populações indígenas tendo que reivindicar o seu direito à terra, populações negras que passaram a vida inteira, e aí a gente tem, né, hoje em dia, inclusive tem uma liderança que é super forte, né, a Camila Moradia, lá do Alemão, que ela até hoje está reivindicando o direito à casa dela, né, que foi derrubada. Então, hoje em dia, a gente está vendo pessoas pretas e pessoas indígenas ainda reivindicando o seu direito à terra e, ao mesmo tempo, indo para o metaverso, e aí uma galera deve ter visto esse vídeo, esse material, de uma galera gastando uma fortuna para comprar um terreno no metaverso, né? Então, a gente precisa equalizar esse debate, né? A gente precisa equalizar uma discussão sobre o território físico onde o nosso pé pisa e esse território virtual que é o metaverso. E como é que a gente pode tirar aprendizados desses territórios onde o nosso pé pisa e levar para o metaverso justamente para que não aconteça aquilo que eu falei no início, da gente replicar as desigualdades do território, da realidade do pé que pisa para a realidade virtual. E aí eu acho que um caminho que é interessante para isso tem a ver com a pergunta que o Benin nos faz e o que o Benin nos traz no início, né? Que tem a ver com as tecnologias ancestrais e as tecnologias faveladas. Existe um processo de realmente roubo de ideias, né? E aí tem um ditado que está falando de Exu, que diz que a banca do mercado tem dois lados. Se você vem e leva uma coisa minha e não me dá nada em troca, isso se chama roubo. E isso acontece muito quando a gente está falando, inclusive, sobre tecnologias ancestrais e tecnologias faveladas. Essas populações pretas, indígenas, faveladas, ribeirinhas, quilombolas, têm produzido tecnologias desde a sua existência. Só que o que acontece? Essas tecnologias não são reconhecidas enquanto pensadas por esses sujeitos e são roubadas por grandes indústrias, por grandes empresas, grandes intelectuais, geralmente brancos, cisgênero, heteronormativos e tudo mais que a gente já sabe. Um exemplo disso, inclusive, são as tecnologias que vêm das plantas, as tecnologias ancestrais dos saberes indígenas e dos saberes negros. As grandes indústrias farmacêuticas bebem diretamente na fonte dos saberes dos povos originários, no ato de estudar aquelas plantas, de macerar aquelas plantas, de entender as propriedades curativas de cada um desses elementos da natureza, o remedinho que a gente toma, a dipirona, o Dorflex, o Floratil para dor de barriga, tudo isso está, de alguma forma, baseado numa tecnologia que é ancestral.
Ao mesmo tempo, a gente vê também nas grandes mídias, né? E aí chega verão, implodem algumas discussões e visualidades que eu adoro, que são muito interessantes. Por exemplo, o biquíni de fita, né, o risquinho na sobrancelha, o louro pivete ou o nevô, né? Chega Natal, todo mundo quer nevar, a unha de acrigel ou unha de fibra. Algumas dessas foram inventadas. Eu amo, Ayla. A minha tá mais curtinha, eu tô aqui, ó, me sentindo nua. Algumas, Algumas dessas foram inventadas nas favelas e periferias, outras não foram inventadas, mas foram aprimoradas dentro desses territórios. E aí, é curioso que eu estava vendo também, e, gente, eu adoro, eu sou uma pessoa que consome muito a internet em todas as formas possíveis que eu conheço, né? E, inclusive, para pensar, isso aqui é o que eu não quero. Né? E aí eu estava vendo, assim como o vídeo da compra do terreno no metaverso, eu estava vendo um outro vídeo que era assim. Alguns de vocês devem ter visto esse vídeo. Mostrava, por exemplo, uma unha de acrigel comprida e decorada. Isso é vulgar, isso é cafona. Aí mostrava uma unha curtinha, com esmalte bem clarinho. Isso é elegante. Aí mostrava uma menina, e eu amo. Fiquei assim, tá falando de mim, né? Com esse, vestidinho curtinho, embalado a vácuo. Vulgar. Aí é isso, um taieiro, aquele terninho elegante. E aí é muito interessante, eu fui vendo o vídeo, né, e observando que o que é colocado como vulgar, como cafona, tem uma perspectiva racial e territorial. E o que é colocado como elegante tem uma outra perspectiva racial e territorial. A gente está falando de uma disputa, né, simbólica e física, inclusive, desse sentido de quem tem direito a ser considerado elegante, chique, intelectualizado. E aí é importante a gente observar isso, né? Que essas tecnologias que emergem das favelas, muitas das vezes são roubadas da gente, transformadas em produtos de consumo. Então chega um dado momento e é isso, uma grande cantora vai fazer um clipe com um biquíni de fita e aí isso é maravilhoso. E aí chega no verão e aí meninos, inclusive, da Zona Sul pagam uma fortuna. E aí tem amigos meus que são barbeiros, eu falo, cobra bastante, sim, para fazer a descoloração, só que em determinados corpos é super maneiro, é descolado, em outros corpos é feio, é cafona. Então, a gente precisa ter essa percepção das tecnologias que são nossas e que são roubadas. E isso é uma pauta que a gente tem que levar para dentro do metaverso. A gente tem que pautar como o metaverso tem que ser construído, tem que ser estabelecido. E já que é um espaço para a gente imaginar, eu gostaria de propor que a gente imagine de uma forma radical, que a gente está tendo a possibilidade, e eu acho que isso é muito sério, a gente, como metaverso, está tendo a possibilidade de construir realmente um outro mundo. E assim que, de alguma forma, essa discussão se tornou um pouco mais ampla sobre o metaverso, muita gente do campo da tecnologia falou isso. É um novo mundo, né? Agora o mundo vai mudar e vai revolucionar. Eu não tive a oportunidade de construir o mundo que eu quero, né? O Birim também não, a gente também não, né? A gente foi jogada na coisa do jeito que ela tá. Então, se hoje a gente está tendo a possibilidade de construir um outro universo, que é o metaverso, que a gente justamente olhe para trás, observe os processos históricos e políticos que aconteceram nesse mundo do chão que a gente pisa e a gente tire como aprendizado para a gente criar no metaverso realmente uma outra possibilidade de mundo que seja radical, onde não vai ter espaço para a gente ter racismo, machismo, misoginia, transfobia. Então, acho que para a gente realmente territorializar o metaverso, a gente tem que olhar para esse chão, tirar esses aprendizados e radicalizar e fazer do metaverso realmente um universo que seja do campo do simbólico, do campo do tecnológico, mas também do campo político, pensando esse espaço como ação de transformação. Acho que é isso. Salem, por favor. Bom dia, gente. Com todo respeito, a tecnologia, ela parece ainda bem distante para mim, tá ligado? E para as pessoas de onde eu moro. Eu vejo muito esse vídeo, não sei se vocês já viram que viralizou essa semana, você é cisgênero ou você é transgênero? Etc. E aí a pessoa responde, eu sou Flamengo. Se esse tipo de discussão tá distante nesses territórios, imagina você falar de metaverso, tá ligado? E para mim que, graças a uma tecnologia ancestral, que é a oralidade, eu tive a oportunidade de chegar aqui, tá ligado? E entender um pouco desse mundo.
eu acho que é isso que a gente tem que exercer, se ligou? Tipo assim, se não fosse o Janzinho, basicamente, eu não saberia o que é mais ou menos o metaverso, porque ele usou a oralidade para traduzir o que isso significava para mim e me explicar, tá ligado? E é um menor que é de outro morro, então eu precisei, tipo, ter acesso a várias coisas, a transporte, a isso e aquilo, tipo, já está no nível mais para frente da minha carreira, para eu poder, sabe, tipo, transitar em vários territórios com segurança, para eu chegar nessa informação. Mas, tipo, a rapaziada lá de onde eu moro, lá da Rocinha, não tem essa acessibilidade, tá ligado? Tipo, eu também vou em outras favelas, tá ligado? Independente da bandeira, e lá eu vejo muito isso. Tipo assim, caraca, as crianças ficam impressionadas com a minha câmera, com o tamanho da lente, etc. E, cara, eu tenho o pior material possível, tipo, para minha profissão. Mas para rapaziada de onde eu moro, aquilo ali é, tipo, ultra tecnológico, tá ligado? Enfim. E eu acho que para aproximar é preciso a gente realmente trabalhar isso. Tipo, isso que está acontecendo aqui hoje, tá ligado? Acontecer em outros territórios também, ser falado sobre isso de maneira mais simples, sabe? Tipo, porque até então eu tentava entender. Todo mundo falava, você tem que fazer. É a galera da arte, né? Muito assim, a galera que está lá na frente e a gente está meio perdida ainda. E, você tem que fazer NFT, você tem que fazer isso. E eu tava tipo, gente, faz NFT, vai você. Tá me xingando, tá ligado? Enfim. E veio o Janzinho, eu falo muito de gente, porque, enfim, né? Me abriu os mares para mim do metaverso, tecnologia, etc. E aí, tipo, me explicou de uma maneira super simples. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu tento ser o menos, ser o mais acessível possível que eu posso, tá ligado? Só que ainda é muito complicado para mim. Eu tenho essa informação limitada, eu tenho que ir lá nos moleques e entender um pouco. Só que é difícil encontrar alguém tipo você na internet explicando as paradas com clareza, tipo, com simplicidade, com informação acessível. Então, acho que é isso, acessibilizar e também não parecer um mundo tipo, tão complexo quando fazem parecer que é, tá ligado? É tipo explicar que é tipo Counter-Strike, tá ligado? Tipo, aproximar isso de pessoas como nós, tá ligado? Falar que é tipo Instagram, tipo o Facebook, etc. Acho que é isso. Antes de... Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervosa. Oi, oi. Oi. Antes de passar para a Caê, eu só queria que, rapidinho, Salem, você falasse um pouco sobre a sua linguagem, assim, porque você está disputando o imaginário sobre a Rocinha, né, e você tem, inclusive, sentido uma reação do público muito violenta, que foi até o que você produziu da última vez, agora que eu vi. E aí você falar um pouco sobre isso, assim, como é para você estar nesse lugar, entender a importância de disputar esse imaginário e como incomoda o mundo de maneira geral quando a gente fala de uma outra forma sobre a nossa existência e as nossas vivências, principalmente quando essa existência é favelada. Então, acho que nos territórios elitistas, assim, né, nos lugares onde a gente normalmente costumava ir trabalhar e servir, né, ou não ter um protagonismo, nesses lugares quando a gente consegue esse acesso, chegar lá, chegar no topo, já é muito difícil. E aí, quando chega lá, as pessoas querem te empurrar para baixo. Tipo, não quer alguém como eu, alguém como vocês, dividindo esse holofote, tá ligado? Então, quando eu me posiciono, tipo, como uma fotógrafa da Rocinha, quando eu bato no pé que eu sou favelada, quando eu bato no pé isso e aquilo, que eu sou artista, falar isso, que eu sou artista, tá ligado? Tipo assim, as pessoas falam, não, porque artista era só gente que nem eles, que veio da onde eles veio, tá ligado? Então, eu sinto muito hate, assim, desde cedo, ao mesmo tempo que a minha arte conseguiu alcançar a Europa, todos os continentes, na verdade, mas tipo, quando o meu trabalho viralizou de fato, as minhas fotos, que é o meu dia a dia na favela, as pessoas primeiro não achavam que era uma mulher fazendo, tá ligado? Sempre vinham falar, ai, cara, maneiro seu trabalho, mano. Que eu não mostrava o meu rosto e tal.
E, tipo assim, as pessoas também não achavam que era uma mina favelada, tá ligado? Porque normalmente quem faz isso, quem vai lá e tira a foto da favela, 2 experimentos, tá ligado? Não somos nós mesmos que retratamos a nossa realidade. A gente é, como você falou muito, tipo assim, as pessoas dizem quem nós somos, o que nós vestimos, como nós falamos, e a gente mesmo não tinha esse espaço para falar de nós mesmos, tá ligado? Então, acho que quando eu comecei a vir batendo no pé e, tipo, reivindicando o protagonismo que já era meu, vagabundo não gostou nem um pouco, tá ligado? E, principalmente, a gente estava acostumado com uma linguagem negativa, né? Sobre a favela, sobre diversos estereótipos. E quando vem alguém quebrando esse estereótipo, a realidade que foi criada por eles, para eles, tá ligado? É, tipo, é entre estado de negação. Então, acho que é isso. Tipo, eu sofro muito hate na internet. Aí, isso que eu ia falar, meu trabalho viralizou na França primeiro também, tá ligado? E aí, tipo assim, como que uma artista que não tem estudo, que não fala nem direito, está sendo contemplada lá na França e eu que estudei na escola de artes, não sei o que lá, ai, na PUC, não sei o que, e pai bola, não estou sendo contemplado, tá ligado? Tipo assim. Só que eles não conseguem olhar para o contexto e ver que é raro ter pessoas que nem eu, da onde eu venho, tipo, lá no holofote deles, tá ligado? Tipo, não existe essa análise desse contexto. Tipo assim, olhar para trás e eles não vê ninguém como a gente, tá ligado? Então, acho que é muito por isso mesmo, é a negação, mas é bom que eles aceitem, e é isso. Vou continuar fazendo o bagulho, assim como a Kai também faz a música dela, e, tipo, diversas pessoas devem falar para você que, ai, indígena é isso, indígena é aquilo, só que, tipo, quem tá na sua pele é você, não? E é isso. Já vou passar para Caê, então. Fico pensando comigo como isso vai acabar. Querem ver o céu cair pra não mais sobrar ninguém. E colonizar outro planeta, come terra, compra estrela, paga água, suja o rio, seca o rio, caga em casa, come a morte, vive na vida do ouro, roubando história dos outros. É a consequência do roubo da terra, a gente lutando para sobreviver. Ostenta esse ouro, mas de olhos fechados, que de onde vem você não quer saber. Inventa um Brasil em cima de um plano, para depois dizer que a gente nunca existiu. Resistindo estamos em todos os planos, porque somos as vozes que te pariu. Zaneco, bom dia. Meu nome é Caê Jajara, sou arte educadora, cantora, compositora e sou uma indígena que, assim como muitos indígenas, teve a história atravessada pelo roubo da terra. Eu nasci numa aldeia indígena não demarcada no Maranhão, em Mirinzal, e me mudei para o Complexo da Maré com 9, 10 anos de idade. E aí a imaginação rola solta, né? O que é uma indígena favelada? O que é uma indígena hoje que foi atravessada pela colonização e pela cidade e não foi arrastada com ela, muito pelo contrário, tomou a consciência do que a gente precisa fazer juntos. E quando a gente fala sobre território brasileiro, eu já não gosto, porque esse território não é brasileiro. Esse território é indígena. A Maré é um território indígena. O Brasil é um território indígena que se chama Pindoretá, terra indígena. E aí eles disseram depois que se chamaria Pindorama, que foi o nome que mais ficou famoso.
mas que Pindorama significa terra morta, porque é isso que eles querem que a gente se torne. É isso que eles dizem, que nós, indígenas, não vamos existir mais depois de um tempo, porque a cidade já vai ter tomado conta. O território em que eles colocaram, em que eles propuseram, tinha um plano, e esse plano ele não nos incluía. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles nos escravizaram, eles nos mataram, eles nos estupraram, tudo isso dentro da lei, tá? Não era nada ilegal fazer isso. Então, hoje, a gente tem povos originários, não somente na aldeia, mas também aqui dentro da favela e nas cidades. E é muito importante pautar isso, porque justamente é nesses lugares que eles dizem que nós somos mito, histórias, que nós só estamos na Amazônia. Gente, Amazônia viva! Mas a Mata Atlântica pode deixar morrer. E é aqui nesse território que é a Mata Atlântica, né, que a gente nem está pensando em coexistir com ela. A gente está justamente preocupado em colonizar outros planetas, em ver outros territórios e não em preservar o chão que a gente está pisando. E quando a gente fala sobre valorizar o território, como também as minhas amigas disseram, é muito mais para além do que criar novas tecnologias. É justamente valorizar o que estava aqui antes, e não somente o que se tornou depois. A maioria das medicinas indígenas hoje, vocês vão ver nos remédios, vocês vão ver talvez com outros nomes, mas é sempre importante lembrar a origem indígena. Como nesse momento, por exemplo, está acontecendo muitas festas juninas e que ninguém sabe que é de origem indígena. E eles dizem, nós estamos aqui celebrando os santos, nós estamos aqui com outras roupas, com outras coisas. Mas quem criou? Quem foi que disse que eu precisava colocar uma blusa quadriculada? Quem foi que disse que eu precisava cantar músicas que falam sobre outros territórios que não o meu? Quantas vezes vocês já dançaram um forró, um carimbó, e ninguém se questionou que isso é dança e cultura indígena? E isso nas aldeias vocês vão ver que nem mato. Mas aqui, né, na sociedade que não inclui os povos originários, vocês não vão ver. E aí a gente cria o epistemicídio, né, que é quando você está justamente entrando e colocando e roubando muitas coisas, né, reproduzindo muitas coisas, e não sabe, não diz, mesmo quando sabe, da onde que aquilo veio. Então, a tecnologia que eu uso como tática de sobrevivência nesse território é a música e é a arte-educação, onde eu dou aula nas escolas e dentro das instituições e dentro das empresas para dizer e formar novas linguagens para dizer que a gente existe, ainda aqui nesse território real, né? Então, quando que eu vou ver uma realidade de equidade em outros territórios virtuais, quando eu ainda estou brigando por política pública, ainda por sobrevivência, ainda por existência na vida real? Quando que eu vou acessar um metaverso, uma realidade em que eu preciso de internet minimamente, quando eu estou disputando esse dinheiro da internet com o pão? Então, essa realidade do metaverso é uma realidade que não está chegando dentro das comunidades indígenas, que não está chegando dentro das aldeias e não estão sendo criadas por nós, mesmo esse território sendo nosso. A gente ainda está falando sobre um apagamento em que o Brasil ele não quer dizer, nossa, nós temos uma ferida colonial aqui que precisamos resolver. A gente ainda está tampando ali, né, o sol, para que a gente não tenha o direto diálogo com as tecnologias reais. Daqui a um tempo, a gente agora está falando sobre inteligência artificial, né? Que está fazendo muitas coisas. Então, a gente imagina que daqui a um tempo, todas as realidades, né, de edição de vídeo, edição de foto, né, quantas vezes, né, você também pode estar se questionando que daqui a pouco
vai ser contratada uma inteligência artificial para fotografar as coisas, né? Uma inteligência artificial para criar novas realidades, e não mais sendo feitas por nós. Então, isso também é uma coisa preocupante, né? Em que a gente está falando sobre a territorialização de um território que está roubado. Esse território ainda está roubado. A gente ainda está fazendo a cultura dos colonizadores. A gente ainda está dizendo, será que eu posso fazer isso, criar novas realidades? E a gente não sabe que essas realidades, elas vêm do silêncio com a gente mesmo. Com a nossa própria espiritualidade, com o nosso próprio bem-viver, com a mente que a gente vê o mundo. E aí os colonizadores vão dizer, mas espiritualidade é um papo assim muito longe, né? Não. A espiritualidade é o nosso bem-viver, é o nosso aqui e agora. Isso aqui que a gente está fazendo é espiritualidade, trocas de sobrevivência. Assim como as árvores fazem por debaixo da terra. Inclusive, eu tenho uma música que fala sobre isso, por dentro da terra. Quando as árvores trocam energias e táticas de sobrevivência, informações que mantêm elas em pé, uma com as outras, mesmo quando elas não são da mesma espécie. Isso dentro da biologia, se tiver algum biólogo aí, vai poder me informar. Então, a gente aqui está fazendo isso também, trocando informações, trocando táticas de sobrevivência, trocando tecnologias que vão fazer com que a gente esteja vivos, continuemos vivos. E os povos originários são, é o que mais vem fazendo em tática de sobrevivência desde quando a gente foi escravizado no nosso próprio território. A gente ainda está fugindo da colonização, a gente ainda continua fugindo das narrativas que aprisionam a nossa mente. Então, usar essas tecnologias, né, que hoje dizem que são novas, mas que para nós são bem antigas, a gente usa justamente para expandir a nossa presença. Para não ficar naquela narrativa de, mas você deveria estar no mato, você deveria estar fazendo... Não, eu deveria estar fazendo o que eu quero. Eu posso viver apenas além de sobreviver. Eu posso cantar, eu posso falar sobre novas realidades, tanto quanto outras pessoas que estão vivendo na cidade. Porque nós também estamos vivendo na cidade. Infelizmente, estamos sendo invadidos até hoje nesse território. E aí as pessoas vêm falar sobre colonização de outros planetas, sobre novas realidades que não essa daqui. Como que eu vou pensar isso se eu estou justamente criando a minha nova realidade aqui nesse território roubado que não existe? Né? Então, até mesmo o fato de eu falar que eu sou uma indígena favelada é uma demarcação de território, onde eu tenho que o tempo inteiro estar dizendo que a gente está aqui vivendo apagado entre um monte de gente que não sabe que a gente existe. Entendeu? Então, eu tenho que ir aonde estão criando as mentes. Então, eu vou dentro das escolas e falo para os filhos das pessoas que não sabem que eu existo. Então, eu invado os rádios, as casas. Hoje em dia, estou invadindo a televisão e muitos outros espaços que dizem que a gente não pode estar, que é justamente aonde deveriam estar mais dizendo sobre nós. Toda vez que vocês verem dizer sobre diversidade, brasilidade, e não estiver falando sobre os povos originários, está errado. Porque justamente nós somos os povos que mais têm multiétnicas, né, multietnicidades dentro desses povos. E que se juntar todos esses povos, tanto os que estão nas aldeias demarcadas, quanto os que também estão nas cidades e nas favelas, nós seremos a maioria. Porque justamente os termos que eles criam para dar o mínimo de política pública está sendo apagado, que são os pardos dentro do território. Eu, enquanto indígena dentro do território, eu aqui sou parda. Por quê? Porque a lei vai dizer que eu só existo dentro da aldeia. Eu só vou ter acesso à política pública dentro da aldeia, demarcada. Se não tiver demarcada, se eu estiver em outro espaço de território, eu já não tenho acesso à minha política pública. Aqui agora, eu nunca acessei política pública. Nunca tive acesso à educação indígena, à saúde indígena, mesmo sendo indígena, mesmo estando com o meu povo, que é Guajajara. Então, a política pública ela vai dizer também que só pode chegar se eu estiver em um lugar.
Vai limitar o território e os benefícios que eles dão, que nem é a reparação histórica que a gente queria, né? Mas vão dar para lugares específicos. E essa identidade e esses benefícios, eles vão me deixar, dependendo do território onde eu estiver. Então, aqui agora, muitas pessoas me veem e falam: nossa, mas você é índia de verdade? Nossa, mas o que você come? Onde vivem? Como são? Como se eu fosse um extraterrestre. E aí eu trago a informação de que vocês sabiam que o contrário de extraterrestre é indígena? Tundum. Tá entendendo? Então, o extraterrestre é quem veio de fora. Os brancos poderiam ser os extraterrestres daqui do Brasil, porque aqui só tinha indígena. Né? Então, é muito complicado pautar território a partir da mente dos colonizadores, que eles não estavam aqui. Né? Então, para se pautar metaversos, realidades e coisas, que realidade a gente vai estar reproduzindo? Essa daqui? Então, tá tudo uma merda. Né? A gente, então, vai estar falando sobre um território colonizado. Então, é um território colonizado que eu vou botar no metaverso? São atitudes colonizadas que eu vou estar levando para um outro lugar? Ou a gente realmente vai estar pautando território, raça, identidade aqui para depois levar para lá? Né? Então, é muito importante e eu já agradeço o espaço de compartilhar essas visões, que eu estava aqui anotando tudo, porque é muito importante a gente ter a responsabilidade de não repetir essa tragédia que está acontecendo nesse território. Obrigada. Eu poderia acabar agora e deixar vocês digerindo, né? Mas eu vou continuar. É o seguinte, ouvindo vocês falarem, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Porque, sim, parece que uma coisa... E ainda é mesmo... Ai, por que a gente está discutindo metaverso? Por que esse tema? O que a gente está fazendo aqui? Pois bem, quando, ano passado, eu fui convidada para ser, tipo, jurada de um jogo de umas crianças do AfroReg, inclusive, no Afrogames, que eles receberam duas, que chamam de mitologias, né? Que, na leitura grega, mitologia vai sendo encarada pela gente como algo que não é verdade. Existe a verdade e a mitologia, algo de outra ordem, não é nem científico, mas ok. Não vamos discutir muito sobre isso. Aí deram duas mitologias, uma mitologia indígena e uma mitologia africana. E aí disseram para as crianças desenvolverem jogos baseados nessa mitologia. Veja bem, se não existe você direcionando esse olhar para esse lugar, o que se produz como norma é sempre um jogo que reflete o mundo branco, não é? A norma é branca. Então, se você não diz que quer um jogo, que as crianças pensem em um jogo voltado para essa mitologia específica ou para essa, geralmente o nosso imaginário já está infectado por uma ideia universal. Do que é maneiro, do que é legal, então é um joguinho de arma, funciona assim, assim, assim. A gente sempre acha que está de algum modo interferindo, mas tem um monte de coisa pronta que a gente só tem que reproduzir. Isso acontece em vários espaços. Na universidade, na escola... nos espaços criativos, quando você vai olhar de perto mesmo, é só reprodução da Europa e dos Estados Unidos. Citei Estados Unidos. Aí, minha gente, com isso, no final, fazendo júri lá, conversando com as crianças sobre os jogos, tipo, eles trouxeram jogos que uma das guerreiras era Yansan fazendo um percurso no jogo, aí o outro jogo tinha uma outra questão. Enfim, ali a gente teve um momento em que as crianças tinham recurso e o imaginário, que não era o imaginário comum, apesar de ser o imaginário mais próximo delas, porque a gente está falando de crianças, principalmente ali naquele caso, negras. E aí, conversando com elas, eu falei assim, cara, e por que no jogo a gente tem que buscar alguma coisa no final? Por que a gente não procura alguma coisa no início? Por que a gente anda para frente, não para trás? Porque tudo previamente definido indica algum projeto. Nós somos ensinados de que o que nos falta aqui o tempo todo está lá no futuro. Então, a gente tem que sentar e esperar o futuro chegar.
esperar a internet chegar na minha casa, esperar o metaverso fazer sentido para mim, esperar o carro que voa, esperar as novidades que alguém está pensando e que em algum momento, se chegar, eu vou trabalhar muito para tentar acessar. Quando, na verdade, às vezes, essa realidade do futuro nem faz sentido, que é o que a CAE trouxe para a gente. Ou seja, quando a gente discute, então, aqui metaverso e território, é importante dizer, e para mim, Obirim mesmo, o metaverso surge a partir da necessidade da branquitude de criar um espaço cada vez mais controlado por ela. Para mim é isso. Ele entendeu, né, que aqui nesse mundo, com todos os esforços que eles fizeram, as artimanhas, com todas as tecnologias colonizadoras, a CAE ainda existe. A Salem ainda existe, né? A Pamela ainda existe. A gente ainda existe. Criaram um projeto, eu ia xingar, mas não vou, um projeto horrível para nos fazer não existirmos mais aqui. E aí eu não estou falando só do Estado que mata. Estou falando do fato de que a política pública não chega. Porque você cria critérios para ela ser inacessível. E quando você acessa... Tá bom, quero ter educação. Aí você chega na educação, é uma educação que não fala sobre os povos originários nem sobre os povos africanos. Que educação é essa? Vai ficar contando a história da Europa como se fosse a história de todo mundo? Quando você chega na saúde, não reconhece o racismo como algo determinante para a saúde e doença dos corpos, por exemplo. Que saúde é essa? Ou, por exemplo, a saúde está pensando na alimentação dos povos indígenas e manda cestas básicas que não reconhecem qual é o tipo de alimentação que aquele povo tem. Ou seja, a gente não está vivendo aqui um cenário que está pensando como a gente pode existir. Esse cenário, esse mundo aqui, esse novo mundo, inclusive essa é uma palavra, né? A gente falou aqui de novo mundo como metaverso. Mas o Brasil, ele é um produto do novo mundo. Isso que a gente vive é o novo mundo, que alguém idealizou. Quando, então, eles olham para esse cenário todo, os caras se esforçaram, criaram as mais tendenciosas tecnologias e artimanhas para que a gente estivesse morto, ou se não morto, em silêncio, que é abusadinha, né? Que a gente, além de não morrer, ainda está aqui falando, pegando o microfone, atrapalhando a festa deles. Pois bem, não aqui do MC Metaverso, tá, gente? Estou falando de maneira geral. Aí, quando a gente faz esse movimento de mostrar para eles que a gente ainda está aqui, está vivo, os caras falam, ih, deu ruim, vamos para Marte. Vamos colonizar outros lugares. Já que aqui não deu para controlar essas pessoas que a gente considera selvagem, primitiva, né, que faz folclore, não faz cultura, faz folclore. Saber popular, não é conhecimento. Tudo que esse povo faz aí precisa ser exterminado. Mas já que a gente não deu conta porque eles se proliferam, o povo resistente é esse, hein? Vou te contar. Vamos, então, para outros espaços. E aí, outros espaços é desde Marte até o metaverso. Que é quando os caras pensam assim, beleza, eu não consigo evitar que uma pessoa negra transite aqui pelo meu bairro? Lá no metaverso, então, eu vou criar estratégias para esse lugar ser cada vez mais a minha cara. Existem, inclusive, espaços já físicos que você, mesmo se você tiver muito dinheiro, que é uma coisa que algumas pessoas pretas até têm, tipo Jay-Z, a pessoa não pode entrar, você precisa ter um NFT. Ou seja, os caras estão criando novas metodologias de transformar espaços em lugares cada vez mais deles e controlados. O fato é que eu não posso escolher, não me deram a opção de escolher se esse metaverso vai chegar em mim ou não. E por isso a gente está aqui discutindo. Se o metaverso, então, todas essas tendências virtuais vão nos impactar de maneira geral, nós precisamos ter o direito de dizer como ela vai chegar. De entender, inclusive, que a colonização que foi feita nesse espaço também pode ser colocada nesse outro. Porque tudo que é criado, eles vendem para a gente como uma grande inovação. Olha que legal, olha que interessante. Aí você vai se aproximando e falando, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, com a minha realidade. Esse lugar que vocês criaram aqui não tem nada a ver com lugares que eu imagino, que eu acho que são interessantes. Ou seja, aqui a gente está disputando, então, o futuro. Mas só é possível disputar o futuro se a gente também disputa as narrativas do passado. Por quê? Assim como o Caê disse, assim como as meninas também trazem na fala delas, nós, pessoas de territórios favelados, pessoas negras, pessoas indígenas, nós somos colocados como povos do passado, ultrapassados. É um povo que não tem nada para contribuir com a democracia, com a economia. No máximo, nosso lugar é o trabalho manual.
E em silêncio, sempre. Na universidade, o nosso lugar também é o lugar do silêncio. É escutar e escrever o que eles querem que a gente escute. Então, a gente vai transitando em lugares que a gente vai entendendo que a gente precisa só receber o que nos dão, que são geralmente migalhas. Se a gente, então, compreende isso tudo, e independente de eu querer ou não, vai ter, sim, carro que voa, vai ter colonização para Marte, vai ter metaverso, quais dessas coisas fazem sentido para a gente, e nós podemos e temos o direito de dizer o que não queremos, mas quais delas a gente quer disputar? Porque eu entendi que lá com aquelas crianças que estavam construindo jogos, que não é algo trivial, crianças pretas de favela construindo jogos, elas entenderam naquele momento que uma outra perspectiva de imaginação pode ser integrada com o que ela entende como tecnologia. Então, nós podemos sim, nós devemos, eu acredito, pelo menos essa é a minha posição, e não acho que tem que ser de todo mundo, porque somos diversos, de entender no rumo que as coisas estão tomando, onde eu quero estar nesse mundo. E aí, se a gente acha que o futuro está pronto, o único lugar que nos é reservado é o lugar da espera. E a gente não precisa esperar o que está por vir. A gente pode incidir no que vem por aí. Não só porque a gente não tem recurso, mas porque a gente tem sagacidade e coletividade. Coisas que essa galera não tem. Por isso que ficam incomodados com a Salem. Fala assim, pô, eu fiz essa formação, eu tenho dinheiro pra caramba, e essa mina está aqui dividindo espaço comigo? Claro, ela tem sagacidade, isso não se compra. E são coisas que a gente vai desvalorizando coisas que a gente tem, que são tecnologias ancestrais, que são os nossos conhecimentos, que a gente vai sendo ensinado que o que vale é dinheiro, o que vale é acesso, o que vale é estar no topo. Não, meu parceiro, aqui da base tem muita coisa incrível que a gente produz, e é a partir daqui que a gente tem produzido não só sobrevivência, mas a gente tem produzido vida. Porque mesmo com tudo isso, a gente está dançando forró, a gente está fazendo samba, a gente está dançando jongo, a gente está rebolando pra caramba dançando funk. É esse o nosso lugar. É o lugar da vida. O lugar da morte é o lugar deles. Então, se o lugar do futuro é esse lugar que tem tudo isso, eu quero que a gente exista. E para a gente existir no futuro, nós precisamos dizer que nós não estamos presos no passado. Nós estamos aqui agora, com várias ideias, com várias possibilidades, com o nosso corpo, com a nossa mente, a nossa imaginação, prontos para direcionar o rumo do presente. A gente não vai ficar aqui sentado esperando o que vai vir por aí. E outra coisa, existem vários lugares que a gente pode ocupar. Não é para sair daqui ansioso, agora tem que entender o que é metaverso, eu tenho que fazer algum curso voltado para isso. Não é sobre isso, não é sobre isso. O lugar é, entendi que existe. Como eu devo me posicionar? Eu acho que a resposta primeira de tudo isso é se aquilombem. Não fiquem sozinhos, porque sozinho é exatamente o que eles querem para a gente, nos desintegrar. Fazer com que a gente ache que a gente precisa ser aceito, validado, integrado na lógica deles, quando, na verdade, meu parceiro, às vezes a invisibilidade também guarda muita potência. Imagine se todos os saberes do candomblé tivessem sido divulgados por aí. Será que o candomblé ainda ia existir? Tem coisa que a gente não precisa contar para o outro, vamos contar entre a gente. E aí, são essas narrativas, essa imaginação e essas coisas que vocês três, e não só vocês três, como várias pessoas aqui, estão fazendo efetivamente no campo real, que eu acho que só pode ser feito no campo real porque a gente está imaginando. Então, desafiar também, imaginar é uma coisa que não é pequena. Quando uma vez eu gosto muito de contar essa história porque estava uma vez com um jovem preto lá em Nova Iguaçu, de 18 anos, e eu perguntei qual era o sonho dele. E aí ele disse para mim que o sonho dele era ser estoquista. Ele podia responder qualquer coisa, mas ele elaborou uma resposta que desse conta daquilo que ele, num cálculo muito rápido, daria conta de fazer se desse em algum lugar para ele. Quantas vezes o nosso sonho não está sendo, então, determinado e demarcado por aquilo que disseram para a gente que a gente deveria ter? E aí eu estou falando do sonho do que é prosperidade, por exemplo. Geral aqui também está achando que prosperidade, de repente, é ter uma casona, morar sozinho e ter um carrão para andar na rua. Será que isso é mesmo prosperidade? Ou prosperidade é ter terra? Comer uns bagulhos sem agrotóxico? Será que não é isso, prosperidade? Será que prosperidade não é estar em comunidade? Então, vamos ressignificar essas perguntas, ressignificar os caminhos, e isso só pode ser feito de forma coletiva. Logo, eu quero ouvir a pergunta de vocês, já que é coletivo. Alguém quer fazer a pergunta, por favor? Alguém passa aí? Eu passo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Seven. Vou acrescentar um pouquinho na real e talvez fazer uma pergunta.
Primeiro, a Pamela falou sobre essa questão de comprar terra no metaverso. Eu acho que eu até conversei com meu namorado agora. A gente comentou que eu tenho essa vontade, né? Porque tem um jogo que tá vindo aí e tal. Aí eu quero comprar um terreninho lá porque vai ter como eu, sei lá, tipo, investir nesse terreno e a partir desse jogo ganhar uma grana. Então eu acho que isso é uma realidade até para mim, que vem de favela, né? E também, na real, falar sobre essa dificuldade mesmo do acesso do próprio óculos, né? Que, tipo assim, eu acho que o último óculos que eu vi o preço era quase R$ 3.000, né? Tipo assim, eu que não tenho nem computador direito, como que eu vou conseguir acessar esse óculos, tá ligado? E eu acho que é mais isso, de como que o metaverso aqui no Brasil pode fazer com que a gente acesse isso de verdade. Talvez com política pública, ou com algum projeto, ou alguma, como vocês estão falando, alguma tecnologia para fazer com que o povo favelado acesse esse óculos, né? Por exemplo, essa tecnologia. Tem como também a gente acessar pelo celular, mas tem gente na favela que nem tem celular, tá ligado? Então, tipo assim, acho que é basicamente isso. Só quis acrescentar mesmo. Obrigado. Arrasou, obrigada. Eu acho que o que você trouxe hoje tem muito a ver com o que foi falado ontem também na mesa com a Dara Núbia, Maria Luísa e tal. Porque eu acho que existem várias... Elas trouxeram que o fato é, a gente não precisa só ampliar o acesso à tecnologia, a gente precisa fazer essas conversas também. Porque se só chega o acesso, a gente vai ficar reproduzindo o que a galera hegemônica está criando sobre esses espaços. A gente precisa, junto com esse letramento, essas trocas, colocar o nosso corpo no centro do debate, ter acesso pela via, acho que, assim como a iniciativa do MC Metaverso, né, hoje, de trazer essa experiência para a Maré, por exemplo, essa discussão, mas também as políticas públicas, as empresas precisam entender para quem que é. E você traz um ponto muito importante que eu acho que ficou até meio batido assim na conversa. O fato é que, quando a gente discute novas tecnologias, a gente está falando também de acesso à renda. Tem muita galera preta, favelada, que não tinha mecanismos de ganhar dinheiro e que hackeou os bagulho e hoje está movimentando as coisas. Isso também precisa ser conversado. Como é que a gente, então, já que entendeu que esse lugar está gerando renda, como é que a gente chega nele? Tem um gap aí. Tem um gap de identidade e de acesso aos recursos. Como a gente vai fazer? Eu acho que precisa ser intencional. Várias instituições têm que caminhar rumo a isso. Senão a gente vai fazer sempre como sempre fez também. Vai fazer no nosso corre coletivo e individual, compra um iPhone, paga em 10 vezes e é isso, fé. Infelizmente, às vezes esse é o caminho que nos é apresentado, né? Como a Salem falou, ela trabalha com aquilo que é considerado o pior equipamento, mas que no território dela já é o melhor equipamento. Então, a gente também tem coisas que a resposta é a gente que vai ter que criar, porque a gente sabe que o caminho mesmo, de fato, pegar na mão, ninguém vai pegar na gente. A gente tem que pegar uns nas nossas mãos aqui e começar a se aproximar de iniciativas como 2050, por exemplo, que tem feito esse trampo e que com certeza está aberto para trocar sobre essas possibilidades. E, Brim, posso só comentar sobre isso? Que tem isso que você trouxe, né? Que é muito legal para a gente pensar também, que muitas vezes essa discussão, né, de acessibilizar, né, a tecnologia, facilitar o acesso, é só a ponta do iceberg, né? Como as pessoas querem ter, por exemplo, o maior acesso, mas tipo, o maior acesso para elas não é viver bem, não é pegar fruta, não é ver uma cachoeira limpa e poder se banhar nela, né? A gente está, tipo assim, tá nem aí com o nosso modo de vida, o que a gente está fazendo, e não se ligando nos impactos disso, né? Que é tipo, a gente vai ter água para sempre, vai estar sempre jorrando água da cachoeira. Em que condições que essa água vai estar caindo, né? E aí, essa metáfora pode ser usada para tudo, né? Em que condições que a gente vai estar no futuro se a gente continua alimentando coisas que, no futuro, a gente está sedentário, a gente está colonizado, a gente não consegue pensar com a nossa própria cabeça, porque, afinal, eu tenho uma inteligência artificial que eu posso pensar, que ela pode pensar por mim, né? Ela pode criar música para mim, ela pode não sei o que para mim. Então, assim, aonde a gente mesmo, né, vai se colocando nesse apagamento identitário de outras formas, né? E que, dessa vez, não vai ficar só nos povos indígenas e nos povos negros, né? A gente vai estar agora atingindo realmente
os verdadeiros brasileiros, que muitos dizem que eu sou a verdadeira brasileira, mas na real os brasileiros é justamente o nome daquilo que eles roubaram primeiramente aqui. Então, eu não sou a verdadeira brasileira, os brancos são os verdadeiros brasileiros, porque eles que, né, colocaram esse nome, inventaram esse nome, né, e por aí vai. Então, eu acho que a gente pode dizer que eu sou a verdadeira originária desse território, né, indígena e não índia, né? Mas que assim a gente precisa, né, hoje começar a pensar de que modo que a gente quer estar no futuro e que esse futuro ele se faz agora com a semente, né? Então a gente planta uma semente, planta essa ideia aqui que a gente está, né, fazendo, mas essa ideia ela não cresce sozinha, ela é preciso nutrir, né? Então esse nutrir vai ser as nossas convivências, as nossas comunicações, o nosso senso de coletividade um com o outro. Pô, eu não sei uma parada, eu vou chegar para o outro, eu vou perguntar. Eu não vou chegar para ele se reproduzindo a colonização. Pô, Caê, eu tô com uma dúvida aqui, queria bem te perguntar, desculpa a ignorância, mas tipo, é isso ou é isso aqui? Eu vou, claro, falar, pô, é isso aqui, porque eu quero que as pessoas saiam desse campo, né, da colonização também. Então, tipo, nas terapias, né, as coisas que eu também vou abordando, eu vou sempre levando para o lado da descolonização. Então, eu tô com um problema. Mas da onde esse problema veio? Porque às vezes foi alguém que plantou esse problema aí, entendeu? Então, a gente também não pode pensar que todas as coisas que a gente está vivendo foi a gente, né? Foi a gente que criou, foi a gente que fez, foi tudo aqui. Não, nós estamos sendo impactados. Então, esse impacto que sirva não para derrubar a gente, né? Mas para fazer, com certeza, a gente criar novos mundos de equidade e não mais esses outros mundos colonizados. Sobre essa tecnologia ancestral, tá ligado? Essa ideia de ancestralidade e também eu gancho com uma fala sua sobre quando você fala da gente se aquilombar, da gente se articular entre a gente, produzindo sabedoria e conhecimento na coletividade, mas de uma forma que a gente não precise necessariamente expor isso de forma, tá ligado? Usar da invisibilidade, né, digamos assim, né, para a gente saber jogar o jogo também e não revelar nossas cartas, digamos. E também desse paradoxo, né, porque querendo ou não, quando a gente fala de povos indígenas, tá ligado? Povos que já são naturalmente muito invisibilizados, então quanto que é paradoxal, tá ligado? A gente falar de invisibilidade no sentido positivo, sendo que sempre é negativo, tá ligado? Então, é isso. Obrigada. Daria outra mesa, né? Só esse bagulho de invisibilidade, é só o paradoxo que eu fico pensando, que me faz pensar na invisibilidade e na visibilidade. Por exemplo, durante a pandemia começaram a filmar as giras no terreiro. E eu fiquei, mano, será que precisa? Sabe? Tipo, tem coisa que eu acho que a gente às vezes vai achando que tudo tem que ser colocado pra gente. Caraca, geral tem tic-tac. E aí você vai lá e acha que você tem que ter, se você não tem, você não faz parte. Geral quer publicar e escrever uma tese sobre como se faz um ebó específico para tal coisa. Meu irmão, tem coisa que não é para estar lá, tem coisa que não é para estar escrito, que não é para estar divulgado. E a gente, estrategicamente, tem que saber definir quais as coisas a gente coloca para fora e quais não. Porque se a gente coloca tudo, vai ser roubado, vai ser objetificado e vai ser esvaziado. Que é o que fizeram, por exemplo, com o Egito, mano. Até hoje tem gente achando que o Egito ou é branco ou foram alienígenas que construíram as pirâmides. Isso é uma disputa de narrativa, isso são dados. O que o nosso imaginário indica? Que é mais fácil ter vindo um extraterrestre, construído a parada, do que esse povo aí. E aí isso leva ao debate sobre tecnologia. Né? Tecnologia, para mim, aí eu vou passar para vocês já responderem também e fazerem os agradecimentos finais, a fala final. Para mim, eu birim tecnologia são todas as técnicas desenvolvidas para a gente viver e existir no espaço. Então, por exemplo, os caras entenderam, os brancos talvez tenham criado uma tecnologia específica, que é uma tecnologia desvinculada da espiritualidade. Para nós, povos originários e povos negros, quando eu digo também originários do continente africano, né, mas também da América Latina, a gente está falando de um saber ancestral em que, por exemplo, as pirâmides, elas não são só esteticamente bonitas. Elas cumprem uma função.
espiritual. Elas cumprem uma função mitológica, digamos assim. Então, a galera desvirtua as coisas porque eles acham que o que a gente usa é só estético. Como a gente se posiciona, que o cabelo só é enrolado. Mas a melanina, enfim, todas as nossas identidades, elas têm um porquê. Elas não são esvaziadas de sentido. Isso também é uma tecnologia. Né? E a gente foi perdendo várias coisas, inclusive. Lá no Antigo Egito, a gente tinha, por exemplo, uma compreensão de que determinadas cores cumpriam determinadas funções. Você usava ouro ou prata a depender do tipo de relação que você queria estabelecer com o espaço e com a sua energia no dia. As iombas, por exemplo, que muitas pessoas hoje em dia utilizam, né, como lugar sexy, pá, ela cumpre uma função de fertilidade ou de fechamento do corpo. E isso para mim é tecnologia. É quando a gente está alinhado, as técnicas estão alinhadas com o nosso corpo, com a espiritualidade, e tudo isso fornece para a gente conhecimento para viver melhor. Talvez os brancos de fato tenham criado a tecnologia, mas a tecnologia deles, que é uma tecnologia voltada para o desenvolvimento, para o progresso, para o extermínio, para a poluição, essa sim eu acho que pode botar na conta deles. A nossa é ancestral. E até um pleonasmo falar tecnologia ancestral para o nosso povo, porque a tecnologia tem que ser ancestral, senão ela está apontada para um lugar que não nos reverencia. E aí eu vou passar para vocês. Nem respirei. Vou tentar falar bem rapidinho. Não fala não. Tá todo mundo com tempo. Eu falei muito. Cadeira de praia. Falei muito. Mas então, sobre tecnologia, né? Pensando assim, o sentido... Deixa eu guardar essa caneta. O sentido da palavra, né? Tecnologia seria o estudo, esse logia né? Estratégia, né? Do latim estratégia. Mas tecnologia, desse logos, desse logia, seria esse estudo de determinada técnica, né? Isso pensando o sentido epistemológico, linguístico da palavra. Só que, de uma forma mais ampla, a gente pode entender que a tecnologia é a criação de algum método para solucionar alguma questão real. E aí a gente pode ampliar ainda mais, né? A branquitude, aí a branquitude enquanto sistema de sociedade pautada em racismo, privilégio, em relações também e aí tem uma coisa que Caê trouxe que é legal da gente pensar, vou só comentar isso rapidinho, né? Que inclusive no campo das mudanças climáticas e no campo da discussão ambiental, tem um termo que às vezes é usado, né? Dos recursos naturais. E aí, só esse termo já é uma questão para a gente pensar, né? Porque existe, dentro dessas tecnologias embranquecidas, uma perspectiva de que a natureza ela é um recurso, ela é algo para beneficiar o ser humano, sendo que não é. A gente está aqui para coexistir com a natureza, né? Inclusive, a natureza está aí antes de nós, seres humanos, estarmos estabelecidos aqui nesse planeta. Então, a branquitude criou determinados mecanismos de tecnologia, né? E a escravidão pode ser vista como uma tecnologia, como um método extremamente elaborado para resolver determinado problema. Qual é esse problema? A necessidade de criar um processo de subjugação, de utilização de determinados corpos para benefícios políticos, econômicos e sociais da branquitude. Então, isso que o Obirim traz, né, dessas tecnologias que são, de certa forma, desprendidas da espiritualidade e de um propósito, e aí esse campo do propósito, ele é interessante para a gente pensar, inclusive nesse lugar espiritual, e espiritual não necessariamente religioso, espiritual nesse sentido de conexão, né? Então, a gente pode entender que a branquitude criou uma série de sistemas de tecnologia, mas uma outra discussão que é legal para a gente trazer tem a ver com o que a gente falou antes, que é esse processo de roubo. Eu estava escrevendo um texto onde a gente estava passando por uma série de fatos históricos e criações, inclusive, que podem ser entendidas dentro desse campo da tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, da escrita, né? Quando a gente fala dessas plataformas de escrita, como o papiro, existe uma ideia, né, de que o papel, foi uma criação branca. Mas a gente vai pensar, né, Kemet, que a gente acabou conhecendo como Egito, a gente consegue
achar uma série de criações tecnológicas que são negras, né? A matemática, a filosofia. Existe um livro chamado Legado Roubado. Aí o subtítulo dele é A Filosofia Grega é a Filosofia Africana Roubada. Africana ou egípcia? Porque é isso, né? Egito está dentro da África, e isso é um outro processo, inclusive, de colonização, que faz com que a gente ache que o Egito está, né, flutuando em algum outro lugar que não é o continente africano. Então, existem uma série de criações ao longo da história da humanidade que foram revolucionárias para que a gente chegasse aqui no dia de hoje, e que são invenções tecnológicas, métodos criados para solucionar problemas feitos por pessoas negras. Só que dentro dessa criação ampla tecnológica branca, de subjugação, segregação, escravidão e roubo, eles roubam da gente também essas criações. E para fechar nesse sentido, uma coisa que é muito legal a gente pensar, para que a gente esteja aqui, para que eu esteja pegando esse microfone, meu celular, tudo isso passa pelo ferro, né? E aí o ferro, o alumínio, todos esses derivados do ferro. E um grande cientista, um grande tecnólogo nesse campo, a gente pode entender como Ogum, né? Que foi um dos primeiros a manejar o ferro. Então, se hoje a gente tem um aparelho telefônico, é porque aí, nesse sentido da tecnologia conectada com o sentido de espiritualidade e propósito, em dado momento, a gente teve em África, e nessa divisão de que quem a gente entende hoje por orixás foram reis, rainhas, pessoas que viveram dentro dos seus territórios, dos seus reinos de Oió, no reino Axum. Então, a gente consegue perceber que vários dos materiais e tecnologias que a gente tem hoje passam por essa criação que o Birim trouxe, que é ancestral. O que acontece é que no meio desse caminho, a gente é atravessado por esse processo de roubo. E conectando com a Ayla, vou tentar falar muito rapidinho, eu acho que uma coisa que é legal da gente pensar é que eu acho que a tecnologia ela tem que servir para nos dar autonomia. E se ela não está nos dando autonomia, a gente tem que questionar isso, né? Então, se ela não está chegando em você, a gente tem que pensar sobre isso. Várias possibilidades da gente pensar o campo da tecnologia com as avós, com os avós, com as pessoas trans, que a gente sabe que estão numa situação de vulnerabilização maior, muito maior do que das pessoas cis. Quando a gente fala de pessoas trans, negras em favela, essa dificuldade de acessar, né, as ferramentas, as políticas públicas fica maior ainda, porque existe ainda um processo de que realmente não está chegando, né? Então, já fico com convite também para o próximo. Venham mais, gente. Vamos fazer outra edição do MC Metaverso aqui da Maré e vamos chamar as avós, né? Vamos chamar as pessoas trans do território para pensar e para pautar também, né? Porque realmente existe... E aí são pessoas também, especialmente as avós, os avós, que precisam dessa autonomia. Eu acho que vários de nós já aconteceu isso, né? De um avô, um tio falar: meu neto, meu sobrinho, como é que eu faço esse negócio aqui do Facebook? Gente, que nem, por exemplo, meu pai tá aí, né? Ele tem uns 4 Facebooks. Aí ele tá mexendo em um só. Mas se vocês procurarem, ele tem uns 4. Porque ele faz, perde a senha, faz, perde a senha, faz, perde a senha. Aí minha mãe, se ela perder o celular, acabou. Porque ela não sabe a senha das redes sociais dela, nem do próprio e-mail. Então, assim, existe uma galera que quer ter esse acesso e que pode, inclusive, fazer desse acesso uma ferramenta de autonomia. E eu acho que é para isso que a tecnologia tem que servir. Mas ainda não está chegando. E aí eu acho que se não está chegando, a gente tem que questionar mesmo e trazer a galera junto para que realmente a tecnologia exerça a sua função para a qual ela foi inventada, que é fazer com que a gente tenha cada vez mais possibilidades de autonomia no mundo. Falei que ia falar pouco, fiquei falando horas, gente. Desculpa. Hablou. Eu só queria completar com essa parte que você falou de Ogum, porque tecnologia ancestral, para mim, eram 2 palavras que não faziam sentido. Tipo, a minha vida inteira eu nunca tive essa informação. E aí eu cheguei no terreiro, num lugar que é Austin, Nova Iguaçu, onde as pessoas falam que é roça. E foi onde eu aprendi o que era tecnologia ancestral. Com a minha mãe de santo, a Ia Cacau de Oxaguiã, minha linda. Minha mãe de santo... Ela conta, né, a história dos orixás pra gente, conta os itãs, etc. E aí ela estava me falando que ela... não,
Eu perguntei, mãe, por que bota isso, isso e isso no assentamento? Por que tem ferro? Por que tem imã? Aí ela, porque Ogum é tecnologia. E aí ela começou a me explicar. Eu fiquei tipo assim, peraí. Se a nossa religião vem lá de África, e aí, sabe, tipo assim, causou aquele boom na minha cabeça. Eu, não, calma aí. Não, porque não foi isso que me disseram. Não me disseram que o desenvolvimento, tecnologia veio desse lugar, tá ligado? Para mim, tecnologia era telefone, videogame, moto, esses bagulho. E aí, quando ela me falou isso, criou esse boom na minha cabeça, foi onde eu comecei a buscar. E aí, ela me falou também, a nossa tradição é oral, é hablando, falando. Quando ela falou isso, aí eu já sabia o que era a tecnologia. Você estranhou, caramba, mais uma. Aí tem uma creator, uma influencer. Gente, a gente precisa criar outra palavra para creator, tá? Porque esse bagulho... creator... Não, vamos criar outra palavra para ficar mais acessível. Mas, enfim. Aí tem uma influenciadora que é a Catu Mirim. Ela é muito braba. E aí ela fala quais são as tecnologias que nós não sabemos que são indígenas. Por exemplo, isso aí abriu um mapa para mim. Que, óculos. Eu nunca imaginaria que seria uma criação indígena, tá ligado? E são coisas que realmente é um abismo assim, da informação e que a gente deveria saber, mas é esse lance do apagamento, tá ligado? Que é muito louco. E, a minha mãe teve sorte do pai de santo dela, do avô de santo dela, ter essa informação. Porque, a história, né, o modelo que eles criaram é a gente não saber nada sobre o nosso passado. Então, isso é uma clareza absurda e é isso. Acho que falar sobre isso, é óbvio pra gente que essas tecnologias são ancestrais, etc. Mas, a gente tem que falar de maneira, acho, bem objetiva, assim, e simples, por mais que seja óbvio, dessas coisas lá, isso na nossa casa, com nossos avós. E, pra mim, foi importante pra caramba e é onde eu fico, tudo agora pra mim é uma tecnologia. Tudo, caraca, isso, lance da dor de barriga, tecnologia ancestral. Tudo isso. Ainda. E aí? Eu acho que eu vou finalizar da mesma forma que eu comecei, que eu amo, eu sou da arte e educação, né, gente? Então, tudo pra mim é música, sabe? E eu tenho uma música que responde tanto a primeira pergunta quanto a segunda pergunta, tu acredita? Sorte a nossa, né? E aí, falando de tecnologia ancestral e o que dá pra gente fazer, tem uma música que se chama Caerru, do meu novo álbum, que ela fala assim: eu era uma guerreira, conectada com todo, recebendo através dos meus sonhos, missões dos meus ancestrais, que brota com minhas próprias mãos. Antigamente eu corri o mundo, pássaros levavam minhas mensagens e me ensinavam a cantar. Hoje desvio das barreiras, fecho os olhos pra a maldade não me encontrar. Cante mais alto o som dos nossos ancestrais. Cante mais alto o som dos nossos ancestrais. Cante mais alto o som dos nossos ancestrais. Nas mesmas ruas que eu sou o alvo, sou o mesmo ancestral que veio antes de mim. Ando nas ruas com os pés descalços, vivendo no lixo, acumulando. Nas mesmas ruas brilho além do asfalto, plantando sementes mentais pra você me perceber. E aí essa música fala sobre o quê? Obrigada. Essa música vai dizer que, através dos nossos ancestrais, que a gente vai ter as melhores tecnologias como forma de sobrevivência. Né? E é muito importante pensar a tecnologia para além dessa palavra, né, tecno, porque justamente faz a gente pensar que a tecnologia é apenas algo digital, quando, na real, a tecnologia é justamente os meios que a gente faz para poder viver da melhor forma, certo?
E, ainda sobre esse assunto, a maior tecnologia que a gente vai poder usar aqui dentro da comunidade é a formação de coletivos para justamente furar a bolha, né? E escrever editais. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ter uma parada para fazer um projeto. Faz um coletivo com pessoas que estejam pensando que nem você. Se inscreve num edital e aí vocês vão ter dinheiro pra caraca para poder fazer a ideia de vocês a partir da própria ideia de vocês, entendeu? E não mais, gente, eu tenho aqui um trabalho e vocês vão ter que agir dessa forma aqui. Né? Não, colocar a gente como cabeças pensantes. Então, a gente só vai pensar a partir do nosso próprio projeto. Né? Então, se ainda não existe mundos que a gente se encaixe, a gente cria. E é a partir dessas ferramentas que eles vão colocando que a gente vai minimamente furando a bolha e pensando assim, nossa, dá para eu também ser tecnológica, tá entendendo? Usando do que eu aprendi, usando do mapa mental ancestral que a gente vem trilhando para conseguir justamente fazer novos mundos que a gente se encaixe. E eu espero muito que esses mundos não demorem para acontecer, que vocês façam logo ele existir para a gente. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Não foi difícil, né? Porque tá uma delícia. Enfim, agradecer também a MC Metaverso. Quero agradecer Redes da Maré, Meta, geral que está envolvido aí, os bombeiros, segurança, a galera que está fazendo a comida, organizando o espaço, a produção de maneira geral. Você maravilhosa, você também maravilhoso. Muito obrigada, técnicos também. Tá incrível esse áudio desse microfone, tá uma delícia. E é isso, gente. Muito obrigada. Continua a programação. Eu preciso dizer, né, aqui enquanto Estúdio Cria 2050, que amanhã, além de todos os eventos e a mostra, a gente vai ter o Metabaile. O Metabaile é essa união da experiência desse famoso metaverso aí com a experiência física. Vamos ter 2 DJs tocando no metaverso aqui no espaço. Vai ficar uma coisa meio no raça sentido, mas a gente vai tentar fazer sentido. Vamos dançar, botar o corpo para jogo. E também vai ter a apresentação do Joca. Enfim, várias coisas acontecendo. Não deixem de participar, de transitar. Muito obrigada a todos que estão aqui. Axé na nossa caminhada. E vamos ouvir a nossa intuição, viu, galera? Porque isso é uma tecnologia babado. Valeu!